Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Eliandro. Nós vamos resolver hoje uma questão de função afim, tá? Vou pedir para vocês ficarem até o final desse vídeo. Nós vamos trabalhar diversas coisas aí na função hoje. Falar sobre o coeficiente angular, linear, explicar o gráfico dessa função, tá? Passo a passo. É conteúdo de vestibulares, tá? Então, fiquem atentos. Galera, a função afim ela parece ser fácil, mas ela tem diversas aplicações e em alguns casos, acaba complicando um pouco. Primeiramente, a diferença entre função afim e função linear. Eu vou descrever aqui para vocês a lei de formação da função afim, tá? Calma que nós vamos explicar tudo passo a passo e eu vou escrever a lei de formação da função agora linear, tá? Ó, ambas são do primeiro grau, certo? Porém, uma, vocês já conseguiram observar que era ter aqui a letra B e aqui, ó, não ter a letra B, tá? Então, essa é a diferença. A função linear sempre vai passar pelo ponto 0 e 0 ali, x e y, e afim não irá passar, não necessariamente aí. Ó, galera, então vamos para a função, vamos ler o problema. Em certa cidade, durante os 10 primeiros dias do mês de julho de 2003, a temperatura em graus Celsius foi decrescendo, em graus Celsius foi decrescendo de forma linear, de acordo com a função menos 2t mais 18. Menos 2t, e que t é o tempo medido em dias. Nessas condições, pode-se afirmar que no dia 8 de julho de 2003, a temperatura dessa cidade foi de quanto? Ó, se esta daqui é a nossa função e t ele está representando, substituindo nossa variável x e está representando a quantidade de dias. O que é o t maiúsculo, galera? O t maiúsculo ele é exatamente o nosso f, a nossa função. E ele vai colher o resultado final quando menos 2t mais 18, onde t representar o oitavo dia. Isto daqui vai ficar com menos 2, que multiplica 8 mais 18, certo? Quanto que dá isso aí? Menos 2 vezes 18, nós teremos menos 16, né? Com mais 18, isso dará 2 positivo, né? Então, o nosso t, ele será 2, que é no oitavo dia, a temperatura em graus Celsius será exatamente 2 graus. 2 graus, certo? Então, galera, eu vou construir o gráfico e nós vamos analisar este gráfico e vamos falar sobre a coeficiente angular, coeficiente linear e vamos ver como que este gráfico se comporta. Para isso, eu vou abrir aqui uma outra tela aqui com vocês. Vamos pegar uma outra tela, tá? Limpa aqui, vamos construir o plano cartesiano aqui, ó. O eixo Y e o eixo X. Galera, quem é o coeficiente linear da nossa função? Essa daqui, ó, não é a nossa função, certo? Quem, ó, coeficiente angular, olha o linear que é o B. Esse é o coeficiente linear, é a letra representada pela letra B. A letra A, galera, é representado pelo coeficiente angular, tá? Esse A, ele define o quanto esta reta estará inclinada, né? Se ela estará mais em pé, mais deitada. Ele define a angulação do nosso ângulo aí, né? Ele define a abertura deste ângulo e ele define também se ela é uma reta crescente ou uma reta decrescente, certo?
Se ela estiver para cima é crescente, se ela estiver para baixo é decrescente. Isso se o A for positivo ou se o A for negativo, certo? E nós já vimos que ele é ele é negativo, né? Ó. Nós já vimos que o A ele vale menos 2. Então a nossa reta estará para baixo. Uma coisa muito importante, então, que nós já entendemos aí, que aqui é o eixo Y e aqui é o eixo X. Então, se aqui, por exemplo, eu tenho 18 e o B é o coeficiente linear, isso implica que nós teremos um ponto aqui e a reta, o gráfico, que é uma reta, passará exatamente, quando ela corta exatamente o eixo Y, é onde ele assume o valor, que é do coeficiente linear, representado sempre pela letra B, tá? Que nesse caso é 18. Então, nós já sabemos que a reta vai passar por aqui. Eu só não sei se essa reta ela vai vir mais para cá, se ela vai vir mais para cá do eixo X, né? Isso nós ainda não sabemos. Só eu quero saber onde ela corta no eixo X. Essa não é a resposta do problema. O problema quer saber o seguinte: quando o t assumir, quando t assumir o oitavo dia, quanto nós teremos de graus ali, qual será o grau Celsius ali, qual será o valor da função, certo? No oitavo dia. Só que eu quero entender, eu quero que vocês entendam, compreendam, que quando ela passa pelo eixo X, quer dizer que nós encontramos a raiz da função, né? E o X está sendo representado pelo t, né? Quando ela passa quando ela passa pelo eixo X, quando a reta, o gráfico, ele corta o eixo X, né? Quando o gráfico passa pelo eixo X, ele encontra a raiz, certo? E é quando a nossa função que é representada, né? Por isso daqui, ó, quando a nossa função, tudo isso aqui der zero. Tudo isso daqui, ó, menos 2t mais 18 der zero. Então aqui, ó, já acabamos pegando uma deixa aqui, como que a gente encontra a raiz. É claro que olhando para essa função, a gente nem precisaria usar álgebra, né? E quando isso daqui, ó, quando isso daqui for menos 18 com mais 18, isso aqui dá zero. Então a gente já sabe que para isso daqui ser menos 18, o t logo tem que ser 9, né? Mas, galera, a gente acontece caso a gente tem umas funções um pouquinho mais complicadas. Então a gente iguala ela a zero, né? A nossa função a zero para encontrar a raiz e é simplesmente isolar o t, que é o x nesse caso, né? Então a gente, o 18 passou para lá, fica negativo, e o 2 continua negativo, porque ele está passando agora dividindo, né? Ele continua com o seu sinal, que o sinal aqui não é uma operação, é simplesmente o sinal. A operação dele era multiplicação, ele passou dividindo. Menos 18 dividido por menos 2, o t é exatamente igual a 9. Então, quando o t aqui, ó, no x for 9, galera, quando isso aqui for 9, quer dizer que exatamente quando a reta passar no eixo x, nós encontramos a raiz, que é quando a função dá zero. E a função dá zero, o t ele é representado ele representa o valor do y, o valor final da nossa função, né? O t ele representa isso, ó. O t aqui, galera, ele está representando exatamente isso, ó. O f de x, ele representa o t, e o f de x, galera, que ele é o y, ele está aqui, ó, no eixo y. O que isso quer dizer? Que quando a gente assumir o valor ali, o y vai ter que ou assumir o valor ali que der a raiz, o y vai ser zero. Então, quando o y for zero, aqui o x vai ter que ser 9, certo? Então, nós já conseguimos construir o gráfico, galera, ó. Nós já sabemos que o gráfico ele vai passar pelo eixo y no 18 e aqui vai passar pelo eixo x aí, no 9, certo? No 18 e no 9. Então, aqui o ponto ele é sempre construído de que maneira? O ponto é sempre construído
primeiramente por x e depois por y. Nesse caso aqui, por o y aqui, o valor está em cima do eixo y, quer dizer que o x foi 0 e ele acabou caindo em cima do 18 no eixo y, né? E aqui, então ali o ponto é 0 e 18, e aqui é a mesma coisa. Para o x, o ponto tem caído em cima do eixo x, que é o valor 9, primeiro é x, depois o y deve ter sido 0. O y foi 0 e o x ali foi 9. Então, nós aprendemos a construir o ponto, construímos o gráfico, né? E agora eu vou querer falar para vocês, nós vamos achar a resposta. Porque ele quer saber simplesmente no 8º dia. Simplesmente a pergunta é essa, tá? Quando que vai ser isso daí? Vou pegar uma outra aba aqui. No dia 18, então a gente pega a função, né? A nossa função aqui, que é menos 2t mais 18, ele quer saber o t no 8º dia. Então a gente vai pegar o t assumindo aqui o valor de 8, menos 2 vezes 8 mais 18. Menos 2 vezes 8, menos 16. Com mais 18, nós teremos aí o valor de 2. Quem vai ser o valor de 2? O t ali que é a função em graus Celsius. Mas quando o t não é o y, professor, o t assumiu o lugar do o y ali, que é o valor de 2. E para esse y, que é o t maiúsculo da função t dado 2, o que representava o valor do x, que é o t minúsculo, né? Ele teve que assumir que valor? O valor do 8º dia, né? O valor de 8. Então, aqui será outro ponto. E nós vamos construir o plano cartesiano de novo. Quando o x agora for 8, o y será 2. E nós já temos quais pontos? Nós tínhamos também, aqui lembra, o x e o y. Nós tínhamos que quando a raiz foi 9 ali, o x foi 9, né? O que aconteceu com o nosso y? Ele encontrou a raiz, então ele deu 0. Quando o y deu 18, que era o coeficiente linear, quanto que era o x? O x era 0. Então nós temos 3 pontos, né? O coeficiente linear, ele é o b, né? Que é 18 aqui. Então vamos construir aqui, novamente. Eu vou construir aqui novamente o plano cartesiano para vocês. E vou fazer esses 3 pontos aí, Vamos fazer esses 3 pontos, Aqui e aqui. Então vamos colocar, primeiramente, do coeficiente linear, O coeficiente linear, quando ele falava que aqui era 18, né? Nós tínhamos o valor de 18, certo? Então, vamos fazer aqui, calma aí. Aqui 18. A raiz era 9. E exatamente quando assumiu o valor no 8º dia, o que era a resposta que nós estamos procurando, ele deu 2 na nossa função. Então aqui, ele deu o valor de, né, aqui temos um ponto, aqui temos um outro ponto, e aqui nós teríamos um outro ponto, né? Então a gente já consegue construir o nosso gráfico aí, né? Ele tem que passar por esses 3 pontos aí, a nossa reta, né? Teria que passar por esses 3 pontos a nossa reta e ficaria mais ou menos com essa cara aqui, né? Uma reta decrescente, ele pegaria esses 3 pontos, né? Pegaria o eixo y, pegando o coeficiente linear, pegando a nossa raiz no eixo x, e aqui a resposta no 8º dia, a temperatura chegaria a 2 graus, tá? Bastante coisa, né, pessoal? Deu para tirar bastante dúvida e treine aí os exercícios porque é questão de vestibular.